Tradutor: O Taquinho. Eles tentaram contatar seus aliados neste mundo, mas descobriram que o Império não apenas lançou a bomba convergente de mana neste lugar, mas também a jogou em 8 lugares diferentes. Isso significa que 1/4 de parte da Terra viva foi destruída. O Império realmente pretendia destruir esta Terra. Nesse ritmo, esta Terra viva ficará morta como a Terra desolada. Nenhuma pessoa comum seria capaz de viver mais neste planeta. Senhor, o portão de transporte está pronto. Alguém se reportou à solta. Ótimo. Então, ative-o imediatamente. Deixe as pessoas de outros navios virem aqui. Esses navios acabaram de usar o portão de transporte, então não podem mais usá-lo. Apenas este navio pode voltar. Solta ordenou enquanto estreitava os olhos. O portão de transporte levaria alguns minutos antes de poder transferi-los para o mundo prisão, então eles tinham que ficar em guarda caso o Império os perseguisse. Ele não teve nenhum problema em proteger este navio por tão pouco tempo. Ele ainda tinha energia em seu corpo e poderia usá-la, mas não duraria por uma longa batalha. Isso foi mais difícil do que ele pensava. Felizmente, ele ainda tinha Yuko e os outros dragões em mundos diferentes para diminuir seus fardos. Ele tinha certeza de que eles completariam sua missão, pois o Império estava estranhamente focado nele. Esse homem ou elfo deve ser parente dos superiores do grande Império Astley. Solta se recostou na cadeira e olhou para o teto. Ele lentamente abriu a boca e disse: Isabela, a poção de cura e poção de mana que você está preparando não é suficiente. Sua qualidade é muito baixa. Agora que ele alcançou a 3ª evolução, uma poção de cura de baixo grau dificilmente poderia fazer algo nele. O que ele precisava eram poções de alto grau. Então, o que devo fazer, Solta? Se eu quiser aumentar a potência da poção, então vou precisar de muitas tentativas e erros antes de eu conseguir. Isabela disse enquanto abaixava a cabeça. Ela pensou que a poção que ela preparou era suficiente, mas Solta apenas disse que sua qualidade não era aceitável. Não se preocupe com isso, vou apenas perguntar a Lumilia sobre isso. O grau intermediário não é um problema em Imperium. A maior parte dos boticários sabem sobre a receita. Solta disse enquanto fechava os olhos. Ele sentiu que o campo de gravidade que ele montou estava sendo atacado. Parece que o Império voltou a atacar. Ele estava correto quando alguém se aproximou dele e relatou que o navio estava sendo atacado. Solta apenas acenou com a mão como se nada dissesse que não seria um problema, desde que não voltassem a lançar a bomba. Depois de alguns minutos, o portão de transporte foi ativado e eles voltaram para o mundo prisão. Eles abandonaram tudo em Dreia, pois ninguém entre eles tinha o poder de parar o ataque do Império. Solta se levantou e disse: Não me incomode por um tempo. Vou descansar. Apenas me chame se o Império nos atacar mais uma vez. Ele então saiu e foi para seu quarto. Ele queria descansar para recuperar seu HP, energia e resistência. Ele precisava estar no auge assim que o Império lançasse um ataque total neste mundo. Ele não tinha dúvidas de que o Império não iria parar. O Império certamente os atacaria mais uma vez. Este mundo se tornará um campo de batalha e uma vez que isso acontecesse, Solta precisaria de sua força total. Solta fechou a porta e deitou-se na cama. Ele fechou os olhos enquanto pensava em seu próximo movimento. Enquanto Solta estava dormindo, os rebeldes informaram a todos que o Império iria atacá-los, então eles tinham que se preparar. Alguns dos rebeldes que permaneceram neste mundo perguntaram sobre o que aconteceu em Dreia. A resposta de que eles recuaram os chocou profundamente. Tudo foi aniquilado e nada foi deixado para trás quando a bomba explodiu. Foi pura destruição. Isabela decidiu ajudar também. Ela reuniu todos que tinham conhecimento sobre poções. Ela iria precisar da ajuda de todos na produção de poções de cura que pudessem curar as feridas de seus companheiros feridos. Produzi-las em grandes lotes era seu objetivo. Enquanto todos estavam ocupados, Jamine ficou em sua posição e simplesmente os observou. Ela suspirou e murmurou: Solta é forte e ele é o coração do exército rebelde. Sem ele, o exército rebelde é simplesmente uma concha sem qualquer capacidade. Ainda assim, não sei o tamanho das forças que enviaram aos outros 4 mundos.
Ela não acreditava que este exército pudesse lutar contra o grande Império Astley, nem poderia derrotá-los. Este exército não tinha nenhum poder exceto por Solta. Do ponto de vista dela, Solta era quem fazia tudo. Ela estava certa. Tudo era principalmente obra de Solta. Nada poderia ser creditado a essas pessoas. A força do Império é muito mais profunda do que pensávamos. Ela disse enquanto olhava para o céu azul. Se eles sobrevivessem e conseguissem reunir aliados desses 4 mundos, eles teriam uma chance de lutar contra o Império. Apenas se concentre em reunir aliados. Existem inúmeras forças em outros mundos que estão espreitando no escuro. A maioria deles queria lutar contra o Império, mas nenhum deles tinha o poder, então eles só podiam engolir seus pensamentos e se esconder. Se ela pudesse fazer de Solta um símbolo de poder e espalhá-lo entre os mundos que estavam sob o domínio do Império, então essas forças secretas certamente ouviriam seu nome. Era apenas uma questão de vontade se eles queriam seguir sua causa na erradicação do Império. É isso. Eles deveriam enviar de 5 a 10 pessoas a todos os mundos para divulgar sua causa. É um bom plano. Vou contar a eles sobre isso, mais tarde. Um alarme soou em toda a base e acordou Solta. Solta abriu lentamente os olhos enquanto olhava para o teto da sala. Saia, quanto tempo eu dormi? Ele perguntou. Quase 3 horas, Saia respondeu a ele. Solta suspirou enquanto se levantava da cama. Logo, ele ouviu uma batida em sua porta. Ele poderia adivinhar o que eles relatariam. Não é tão surpreendente se fosse sobre o ataque do Império, já que todos esperavam, mas não é cedo demais? Entre. Ele disse enquanto voltava sua atenção para a porta. Uma pessoa entrou na sala e isso confirmou o pensamento de Solta. O alarme era sobre as forças do Império. Eles já chegaram ao mundo prisão. Ele balançou a cabeça enquanto se levantava e saía do quarto. Ele iria sem se segurar e mataria tantos quanto pudesse. Então ele iria descansar e repetir a mesma coisa. Solta chegou na sala de controle e dezenas de pessoas estavam esperando por ele. Ele se sentou em seu assento e perguntou, números do Império? 6.700 navios-mãe e 50.170 navios do tipo assalto. Além disso, eles têm 3 milhões de tropas terrestres. Uma das pessoas reportou a Solta. Todos ficaram tristes quando ouviram o número de inimigos. A pressão que isso trouxe mentalmente foi maior do que eles imaginavam. Lutar contra milhões de soldados enquanto seus números eram de apenas 5 dígitos era algo que eles não podiam imaginar. Foi praticamente um suicídio. Todos se viraram para Solta e aguardaram suas ordens. Ele era o líder do exército rebelde e também a pessoa mais forte aqui, então todos esperaram sua resposta. Ele é quem vai decidir se eles têm uma chance ou não. Solta coçou o queixo enquanto olhava para as 15 pessoas na sala, uma por uma. Isabela e Jamine estavam quietas no canto. Yensha, a pequena Goblin, estava parada ao lado dele com uma expressão simples. Ele se esqueceu de Yensha depois de levá-la com ele. Ele estava muito ocupado com os assuntos do Império que não teve tempo para treiná-la. Bem, esta guerra será uma boa experiência para ela melhorar sua habilidade de combate. Ela era apenas um monstro de primeira evolução e os soldados do Império poderiam representar um problema para ela. A localização deles? Solta perguntou depois de contemplar. Um dos rebeldes explicou a ele a localização das forças do Império. O exército do Império estava espalhado pelo mundo. O exército rebelde de Solta estava situado no território do 13º diretor e o Império estava espalhado em diferentes territórios. O mais próximo deles era o lote de 100 navios-mãe junto com 300.000 soldados de infantaria. O número ainda era enorme em comparação a eles, mas eles poderiam de alguma forma lidar com isso. Ótimo! Então, nós atacaremos aquele exército. Não quero esperar que eles nos ataquem. Solta fez uma pausa enquanto os olhava antes de acrescentar, eu irei pessoalmente fazer uma aparição e aniquilá-los.